Que coisa doida é essa? Um relógio que só tem um ponteiro? E por que que isso é bizu para o colégio militar? E peraí, esse assunto cai na prova? Olha só, as coisas que caem na prova do colégio militar não são necessariamente coisas que estão escritas no programa lá do edital. Aquele programa, ele traz os fundamentos matemáticos, os tópicos matemáticos que você precisa conhecer para resolver as questões. E as questões, a maioria delas são problemas, né? Desafios. Quer ver um exemplo? Já teve uma questão do colégio militar que tinham umas melancias quadradas. Na verdade, o nome correto não são melancias quadradas. Elas são cúbicas, né? Ele contava a história dessas melancias aí, que eram cultivadas no Japão. Dizia como é que fazia para ela ficar com esse formato. Quando a melancia era pequenininha, eles colocavam dentro de um recipiente de vidro em volta da melancia e ela crescia ali dentro, ficava com esse formato. Qual é a vantagem? É porque assim facilita o transporte. Mas isso não era importante para resolver a questão. O que a questão perguntava era o volume, quantas melancias dessas caberiam num determinado caminhão com certas dimensões. Moral da história, você não pode ficar empacado na questão pensando, puxa, como é que pode uma coisa dessa? Como é que a melancia ficou com esse formato? Não pode. Quer ver um outro exemplo? Esse aqui não caiu no colégio militar, mas é um exemplo que tem aí vídeos na internet sobre isso. É uma espécie de estrutura que pode ser usada como cadeira ou como mesa, composta de uma parte de baixo de madeira, uma parte de cima de madeira e cordinhas ligando a parte de baixo com a parte de cima. Então, que coisa doida, como é que isso aí não cai? Tem só as cordinhas segurando? Se você fizer uma estrutura dessa, ela vai cair e as cordinhas não vão poder segurar. Na verdade, essa estrutura funciona sim, tem uma explicação para isso. Só que você não tem que ficar pensando nisso na hora da prova. Vai que seja colocada uma questão mostrando esse dispositivo e pergunte assim: quanto de madeira vai ser necessário para construir isso, dando as dimensões. Então, você não tem que ficar se preocupando se você entendeu ou não como é que isso funciona. Você tem que pensar o que o problema está perguntando. Quantidade de madeira. O que eu preciso saber para responder isso? Eu tenho que saber as medidas. Então, sabendo as medidas, eu posso calcular essa quantidade de madeira aí. E aqui um outro exemplo, um relógio com um ponteiro só. Olha, você sabe que cai relógio de ponteiro na prova do colégio militar. Está lá no programa e isso cai todo ano. Será que eles não vão ficar um dia enjoados de colocar essas questões? A Juquinha chegou no parque, o relógio mostrava tal hora, ele ficou lá brincando um tempo, quando ele saiu, estava marcando tal hora. Quanto tempo ele ficou? Eles devem estar enjoados de botar esse tipo de questão, né? Então, nesse assunto, relógio de ponteiro, eles podem procurar um assunto interessante relacionado com isso. Então, esse aqui é um assunto interessante que nunca caiu no colégio militar. Um relógio com um único ponteiro, ele só tem o ponteiro das horas. E vou dizer uma coisa, tem uma questão de Olimpíada que eu já coloquei aqui no canal, que não é um relógio de um ponteiro só não, ele tem os dois ponteiros. Só que esse relógio sofreu um giro, e além do mais ele não tinha os números, só tinha tracinhos. Então um relógio com tracinho girado, ele estava certo, só que estava girado. E estava marcando lá uma determinada hora e ele pedia para você descobrir que hora é aquela. E o que tem a ver esse problema com o relógio de ponteiro? É porque o funcionamento do relógio de um só ponteiro, ele pode ser usado como inspiração para você resolver lá o problema. Ele pode servir lá como inspiração para você resolver o tal problema do relógio girado. Você tem que olhar primeiro para o ponteiro das horas, porque o ponteiro das horas sozinho é suficiente para você saber a hora. Quer dizer, o ponteiro dos minutos é desnecessário. Olha esse relógio aqui, por exemplo. Ele só tem o ponteiro das horas. E tá marcando o quê? 10 horas. Tá, mas 10 horas e quantos minutos? Aí você vai olhar essas divisões. Esses relógios que só tem o ponteiro das horas, eles têm uma divisão em tracinhos
entre 1 hora e a hora seguinte, correspondente aos minutos. Olha esse relógio aqui. Quantas divisões tem entre 10 horas e 11 horas? Olha, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 divisões. Sendo assim, cada divisão dessa corresponde a quanto tempo? Se você tem 12 divisões, você tem aqui 1 hora dividida em 12 partes. Então, 1 hora dividida em 12 partes, quanto é que vai dar isso? 1 hora são 60 minutos. 60 minutos dividido por 12, isso vai dar 5. Isso significa que o tempo entre um tracinho desse e o tracinho seguinte corresponde a 15 minutos. E olha que ele colocou aqui tracinhos pequenos e tracinhos grandes, tá vendo? Então aqui, se o ponteiro tivesse exatamente aqui em cima do 10, seria 10 horas. Agora aqui, você tem aqui tracinhos maiores, ó, um tracinho maior, um tracinho maior, um tracinho maior, e aqui chega em 11 horas. O que significam esses tracinhos maiores? Olha, esse aqui que está no meio do caminho seria a metade do tempo, a metade do percurso entre o 10 e o 11. Então isso aqui é 30 minutos. Então, esse tracinho aqui corresponde a 30 minutos. E esse outro tracinho aqui? A metade do percurso entre 30 minutos e 60 minutos. Esse tracinho aqui é o 45 minutos. Que mais? Esse aqui, ó, a metade do percurso entre a hora inteira e 30 minutos. Então isso aqui corresponde aos 15 minutos. Ah, então é claro que os outros são o quê? Aqui você tem 5, 10, esse é o 15. Aqui 20, 25. Depois tem o 30, aí tem 35, 40, 45, depois do 45, andando de 5 em 5 minutos, fica aqui o 50, 55 e aqui finalmente chegou a hora inteira, 11 horas. Então esse relógio aqui está marcando quanto, hein? Olha, o ponteiro das horas, ele está entre o primeiro tracinho e o segundo tracinho. Poxa, eu rabisquei a figura toda, ficou ruim de ver, hein? Olha só, o que está marcando aqui? O ponteiro das horas, ele está depois do 10. A gente viu que cada divisão dessa são 5 minutos. Então, essa primeira divisão aqui seria 10 horas e 5 minutos. Essa segunda seria 10 horas e 10 minutos. Aqui 10 e 15, como a gente já falou, né? Então, esse ponteiro está localizado entre 10 e 5 e 10 e 10. Está mais perto do 10 do que do 5, né? Isso aí deve ser 10 horas e 8 minutos, aproximadamente. 10 horas e 8 minutos, por aí. Qual é o, digamos assim, charme desse relógio de um ponteiro só? É para pessoas que não estão muito preocupadas com a exatidão do tempo, correndo. Puxa, eu tenho que chegar lá às 10h22, nada disso. Alguma coisa do tipo 10 e pouco. E você olhando aqui, você vê que é 10 e pouco. É um pouco depois de 10 e ainda falta bastante para chegar às 11 horas. Se você quiser uma exatidão, olha, é quase 10 horas e 10 minutos. Você pode falar, que horas tem aí, hein? São 10 e 10, pronto. Então, eu estou apresentando aqui uma questão de relógio sem ponteiro para cair no colégio militar? Não, eu estou apresentando aqui uma coisa diferente, uma coisa que não é comum, que a gente não vê todo dia, que é o relógio de um só ponteiro. Ele só tem o ponteiro das horas. E claro que ele não é um ponteiro mais curto, como acontece nos relógios comuns. Ele é comprido, ele vai até aqui no final, para você poder ver aqui as divisões, né? Então, moral da história, se aparecer alguma coisa estranha, do tipo uma cadeirinha que não deveria funcionar, a cordinha devia deixar desabar tudo, ou então melancias com formato cúbico, ou então um relógio com um ponteiro só, não se preocupe com isso. Não fica pensando nisso, não. Faz de conta que aquilo dá certo, que você já entendeu como é que funciona, mesmo que você não tenha entendido. E pensa apenas na matemática e resolve o problema. Certo? Então não fique se espantando com coisas estranhas nas questões das provas do colégio militar. Então, já que eu apresentei aqui o relógio de um só ponteiro,
que é um ponteiro de horas, vamos resolver novamente essa questão aqui que eu já coloquei. É uma questão de Olimpíada que fala o seguinte: o relógio da figura ao lado está correto e é igual a qualquer outro relógio. Entretanto, recebeu um giro desconhecido. Qual é a hora que o relógio está marcando? E esse relógio aqui, por causa desse giro, claro, girou tudo. Girou a máquina do relógio que tem lá dentro e girou o mostrador também. A gente não sabe quanto que ele girou. E temos que descobrir a hora. A dificuldade aqui é que não tem as marcações dos números, né? A gente não sabe que número é esse. Se tivesse certo, a gente saberia que quem está para cima são 12 horas, quem está para baixo são 6 horas. Mas com o giro a gente ficou perdido. Então, lembrando do princípio do relógio de um só ponteiro, o ponteiro das horas traz toda a informação que você precisa para saber o horário. Olha aqui, o ponteiro das horas, aqui ele prolongou para a gente saber que ele está aqui entre essa hora e essa hora aqui, ele está na quarta divisão, não é isso? Claro, o relógio está girado, mas os ponteiros continuam se movimentando no sentido horário. E no relógio comum, essas marcações de horas para minutos, elas representam, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, é de 5 em 5, né? Por isso que são 5 divisões aqui. Então, no período de 1 hora, o ponteiro das horas vai caminhar essas 5 divisões. Quantos minutos corresponde cada divisão dessa? Aqui tem 1 hora, que são 60 minutos. Já que são 5 divisões, o número de minutos de cada divisão dessa, para o ponteiro de horas, é 60 minutos dividido por 5. Então, isso aqui dá 12 minutos. Ou seja, o ponteiro das horas, ele demora 12 minutos para passar de uma divisão para a divisão seguinte. Então, eu não sei que horas são, mas o número de minutos aqui seria 0 minutos. Nessa primeira divisão seriam 12 minutos, porque é de 12 em 12. A próxima divisão você estaria completando 24 minutos. A próxima você estaria completando 36. A próxima 48. E a próxima completou a hora seguinte, seria 00. Então, o ponteiro das horas está aqui na quarta divisão. Olha aqui, primeira, segunda, terceira, quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, ele está marcando 48 minutos. Logo, o horário que está marcando é uma certa quantidade de horas que a gente ainda não sabe e 48 minutos. Então, alguma hora e 48 minutos. Isso significa que o ponteiro dos minutos está em cima do 48. Quer dizer, para os minutos, esse aqui é o minuto 48. E esse aqui é o minuto 49. E esse aqui é o minuto 50. Vamos anotar isso aqui? Esse é o minuto 50. Depois tem o minuto 51, 52, 53, 54, 55. Esse aqui é o minuto 55. Claro que o próximo é o minuto 00, né? Que completou 1 hora. Então, 48, 50, 55 e aqui completou 1 hora. Já que aqui completa 1 hora, que hora é essa aqui? Isso aqui, que corresponde a 00 minutos, isso aqui são as 12 horas. E a hora anterior são as 11 horas. E a hora anterior são as 10 horas. Então a gente descobriu os números que a gente não sabia aí, né? O ponteiro das horas, ele está entre 10 horas e 11 horas. Então o horário é, na verdade, 10 horas e quantos minutos? A gente viu que são 48 minutos. Então são 10 e 48 a hora que está marcando aqui nesse relógio. E o 12 fica aqui. Claro, se você quiser saber os outros, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um problema de Olimpíada, digamos assim, desafiador, que fica facilitado, a gente encontra uma inspiração, um caminho para resolver, pensando
no relógio de um ponteiro só, né? A gente começou a raciocinar aqui pelo ponteiro das horas. Agora, cá entre nós, aquela mesinha é sinistra, hein?